Lembra-se que eu andei a falar há muito tempo que iria pregar sobre a igreja adulta. Quem é que se lembra? Promessa de mais de um ano. E eu não vou dar esse tema, mas vou falar um bocadinho sobre isso. O perigo constante em nossa vida de nos tornarmos adultos. E quando eu pensei nisto, fiquei incomodado, porque quase me sinto um adulto também. Quando eu pensei também nisto e tenho tanta mensagem para dar sobre isto que é impossível trazer em 40 ou 50 minutos um tema como este. Mas comecei a pensar, gaita, isto é mesmo grave, isto é mesmo sério. O que é adultério no ponto de vista de Jesus? É pensar, nem é praticar. É ou não é? Já o pensar é pecado. Não é preciso, como os homens gostam. Já é o ato. E é interessante. Minha nora até olhou para mim com o ar espantado. Nós portugueses somos um bocado brutos. E eu estava realmente, quantos de nós já pensou adulterar na sua fé? Vocês entendem? Claro que como uma pessoa que gosta de fazer uma exegese bem feita, vamos ler agora, assim, já de repente, o texto que nos inspira, que é em Tiago, capítulo 4, verso 4 e 5, e tentar, de uma forma esperançosa, não de uma forma condenatória, encontrar primeiro uma reflexão para nós próprios. E pena que hoje falo tantos irmãos nesta casa. Muitos estão a ir. Olha, o nosso querido Odacir e esposa vão para o Brasil também amanhã. E pronto, e é bom também passar com a família, rever família. E outros tiveram medo ao frio, outros adulteraram um bocadinho, se calhar. Pode acontecer. Vamos ficar de pé para ler este texto, amém? Verso 4 e verso 5. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. O verso de número 8, a primeira frase, ou seja, a frase A, diz assim: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Depois o resto do verso: limpai as mãos pecadoras e vós de duplo ânimo purificai o coração. Podem tomar os vossos lugares. É interessante nós percebermos um bocadinho do contexto sobre este texto. Este texto é inspirado por alguém que é irmão de carne do próprio Senhor Jesus, Tiago, o irmão de Jesus. Ele nem sequer fez parte dos 12 do nosso Senhor Jesus Cristo. De acordo com os historiadores e teólogos, ele viveu em Jerusalém até à sua morte, pensa-se que ali no ano 62. O autor da Epístola de Tiago e líder da Igreja de Jerusalém não fazia parte dos 12, mas tornou-se uma figura central no cristianismo primitivo após a ressurreição de Jesus. O seu ministério foi centrado em Jerusalém. Sua morte, ele foi martirizado, segundo consta, apedrejado pelos homens da lei, os de influência religiosa naquele tempo. E as autoridades, neste caso, judaicas. A conversão de Tiago, ela não se deu quando Jesus exercia o seu ministério. De acordo com aquilo que muitos pensam, Tiago teve imensas dificuldades em aceitar Jesus como Messias, como aquilo que ele próprio se autoproclamou e como declararam dele. Depois disso, Jesus andava pela Galileia, diz o texto lá em João 7, e quando chegamos ao fim, vemos que os discípulos, houve ali uma certa dificuldade, que vieram ter com Jesus, dizendo que realmente estava ali sua mãe, seus irmãos, e Jesus disse, e o texto no versículo 5 de João 7 diz, nem mesmo seus irmãos criam nele. Ou seja, Tiago, estamos a falar de um elemento, de um personagem que não creu em Jesus enquanto ele exercia o seu ministério. E é interessante
compreender isso. Houve momentos de grande tensão familiar, quando nós olhamos para Marcos 3, 20, 21 e seguintes, e depois o 31 também termina dizendo que realmente, ao ponto do próprio Jesus estar ali falando, olhando ao redor, estavam ali sentados sua mãe, e ele até disse assim, olha, meus irmãos, minha mãe, meus familiares, são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Jesus diminuindo quase, não diminuindo, mas explicando uma verdade, que para sermos família de Deus, só há um caminho, fazer a vontade de Deus. Tiago, na sua conversão, dá-se quando Jesus lhe aparece após a sua ressurreição. Podemos ler vários textos, 1 Coríntios 5, 15, 7. E por fim, Tiago é encontrado no capítulo 1 de Atos, quando o povo estava reunido à espera da descida do Espírito Santo. E aparece o Tiago, irmão de Jesus, e no mesmo texto lá, em versos 13 e 14, aparece também o Tiago, que era o discípulo de Jesus, que estava também em Jerusalém à espera de Jesus. Como vocês em casa poderão confrontar estes textos, primeiro em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 13 e 14. Sobre a carta, estamos a tentar acelerar aqui o contexto histórico e literário. Para nós avançarmos e percebermos Tiago, esta carta, ela não foi escrita a uma igreja. Foi escrita às 12 tribos de Israel, que estavam dispersas pelo mundo. E estas cartas, era a enorme preocupação de Tiago em explicar que era preciso cuidado, porque os irmãos sabem, no ano 60, da perseguição, muitos judeus foram embora, fugiram, foram para outras terras, e acontece que ele destaca aqui uma carta que é espalhada pelo mundo, a Epístola de Tiago, e ele alerta. A sua epístola é algo fantástico. Os irmãos em casa leiam. Ele foca o caráter do cristão. Tiago enfatiza a verdadeira fé. A fé que deve manifestar-se em obras. Ele destaca assim também a fé. Se não tiver obras, ela é morta. Tiago 2, número 17. Ele não contradiz a doutrina de Paulo, que parece que ser uma doutrina simplista, que somos salvos pela graça, não merecemos, etc. Parece, mas ele reforça a doutrina de Paulo, dizendo que o salvo pela graça, aquele homem que não era merecedor da sua salvação, ele não foi salvo para ficar só salvo. Ele foi salvo para exercitar boas obras. Entende? Então ele enfatiza de uma forma expoente que é necessário refletir a nossa fé através da nossa vida, das nossas atitudes. E quando ele fala à igreja, aos vários irmãos dispersos pelo mundo, e essas cartas saem do próprio Jerusalém, onde ele era líder, não é reconhecido como pastor da igreja de Jerusalém, mas ele é reconhecido como alguém que tem uma intervenção proeminente para o desenvolvimento da própria igreja. Vamos considerar que é considerado Jerusalém a sede mundial da igreja. Vamos assim inventar aqui um chavão. Mas ele faz esta declaração. Porquê? E isso que nós vamos tentar perceber, o perigo, e por isso que o tema da nossa meditação é o perigo constante em nossa vida de nos tornarmos adúlteros. Adúltero no sentido espiritual, não no sentido físico. Não é essa a nossa meditação. Mas quando nós olhamos para o contexto do que é ser adúltero, e de acordo com os princípios que o próprio Cristo nos ensinou sobre o que é adultério, nós podemos trazer a uma aplicação espiritual que corremos um risco iminente de, como cristãos, ao tema agressivo, a igreja adúltera. Eu nem quero falar nisso, mas estou falando, não quero falar, mas falo, não é? Mas o perigo de nos tornarmos igreja adúltera, o perigo de nos tornarmos crentes adúlteros, o perigo de... Quantos irmãos não conhecem, se calhar, casamentos que vivem a prática do adultério? Outros que, não fazendo adultério, vivem como se adulterassem. Vivem com a mulher a pensar noutra mulher. E de acordo com o princípio bíblico, isso já é adultério. E de acordo com a nossa fé e o cristianismo,
podemos estar a praticar adultério espiritual. Irmãos, nós temos que ter uma atenção especial o que é este adultério do nosso querido Tiago. O significado da palavra adultério e o significado literal e na linguagem hebraica, não é? na grega, que foi escrita originalmente no Novo Testamento, é uma palavra que se diz moishos, indicando alguém que viola um vínculo matrimonial por meio de relação sexual ilícita com outra pessoa. A raiz dessa palavra está associada à quebra de um pacto e aliança de exclusividade. É curioso, e ainda antes de eu falar o que eu quero, o verbo hebraico, que vem do Antigo Testamento também, que também fala na sua palavra original em hebraico, naaf, que significa cometer adultério, e é usado tanto para a infidelidade conjugal quanto a infidelidade espiritual, muito mencionada no Antigo Testamento. Deus chama no Antigo Testamento ao seu povo de adúltero. A ligação com o Antigo Testamento é muito forte. E Tiago tinha isso em mente, como é lógico, não é? A ligação do adultério espiritual, dos riscos que a igreja corria por causa disto. E o conceito de adultério espiritual é profundamente enraizado na tradição do Antigo Testamento, onde Deus é descrito como esposo de Israel. A idolatria, que é o desvio para outros deuses, eram vistos como uma forma de adultério espiritual. Podíamos ler isso em Oseias. Oseias é o profeta menor que casa com uma mulher infiel. E que se prostitui e tem relações sexuais com outros homens, onde o próprio Oseias, figura do amor de Deus também, aceita a mulher e perdoa. Alguém me está a entender ainda? Só estou na introdução. E quando nós olhamos Oseias, nós vemos, uau, mas como é que é possível? Não é? Mas você abre Oseias, capítulo 2 a 5, e Deus é muito claro. Depois também Jeremias, ele fala algo sobre o adultério, e apetecia-me ler, só que iríamos gastar muito tempo, lá em Jeremias 3, 6 a 10, onde Jeremias revela que o povo está em adultério, um adultério espiritual maluco, algo horrível. E isso faz com que a nossa vida compreenda que o adultério aqui não tem a ver com sexo, nem com relacionamento sexual, mas tem a ver com algo que destrói a nossa vida espiritual com Deus. Há necessidade de nós percebermos que este adultério se torna perigoso na nossa vida. E como ele chega? Tiago 4 diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É forte, não é? Tiago aqui estava mal disposto, zangado, triste. Mas o que me alegra é a esperança que há no contexto deste texto, não é? E ele diz: vocês não sabeis que a vossa amizade, e aqui vem o alerta para aquilo que nós nos tornamos amigos. Este é o grande problema. Nós, no século XXI, veja que o século XXI é composto por uma geração de prazer. Nós temos imensos prazeres hoje. Comer, beber, passear, alcançar dinheiro. Parece que tudo na nossa vida, no mundo desenvolvido, tudo é muito fácil. E é aí que começa o perigo. Tiago, o termo enfatiza a tradição ao amor de Deus. Deus, neste texto, há aqui uma revelação de amor, dizendo que tem ciúmes. É ou não é? Deus diz, o Espírito Santo tem ciúmes de quem começa a fazer alianças com quem não deve. O adultério aqui é uma metáfora para a infidelidade a Deus. Assim como o casamento humano, a traição é um rompimento da confiança na relação com Deus. O pecado é uma traição à nossa aliança espiritual. Ou seja, quando eu estou a pecar, eu estou a cometer um erro grave. É ou não é? Nem sempre o meu erro, posso considerar que sou adúltero,
Mas, de acordo com os princípios de Deus, quem quer ser irmão de Jesus, quem quer ser família, tem que viver na vontade de... Na sexta-feira, a Michelle, a falar da oferta, deu ali um discurso tão lindo que resume todo o cristianismo, toda a obra de Cristo, toda a nossa vida, numa palavra: obediência. Obediência, e essa obediência não envolve, não pode envolver os meus achismos, dizia a Michelle, não é? Eu acho que para ser cristão não preciso de fazer isto, eu acho que para ser cristão não preciso de fazer aquilo. E os achismos que nós estamos a viver, em que temos uma geração chamada igreja, que cada um acha à sua maneira, faz igreja à sua maneira, esquecendo-se daquilo que é realmente essencial para a nossa vida cristã. A idolatria moderna não é sobre imagens de escultura, não é sobre adoração a bonecos. O nosso adultério moderno é colocar qualquer coisa acima de Deus. Tudo é mais importante que Deus. Venho ao culto se posso, sirvo se posso, faço se posso, obedeço se posso, sou fiel se posso, entende? Ou se quero, e isso torna-se adultério. Porque quando tu amas a tua esposa, tu não vais para a cama com ela se te apetece. Deverás ir todos os dias. Não és fiel à tua esposa quando te apetece. Tu não és correto com ela só quando tu queres. Assim se assemelha, porque note, a metáfora da igreja é a metáfora da noiva, é ou não é? Nós somos a noiva, ele é o noivo. E a noiva e o noivo têm que ser fiéis um ao outro. Jesus mostrou à noiva como a ama e deu a sua vida por ela, e nós mostramos a nossa fidelidade. Note que Deus não deu autoridade à noiva para mandar no noivo, nem na vida física, nem na vida espiritual. A igreja noiva não vive como ela quer, vive como o noivo manda. E não obedece por medo, obedece porque ama e reconhece amor. Vocês entendem? Quando a noiva deixa de obedecer ao noivo, quando a noiva faz o que lhe apetece, com os seus achismos, como dizia a minha linda nora de manhã, na sexta e bem, nós começamos a entrar no nosso processo de adultério. Alguém está cá? Isto é uma mensagem de confronto, mas também é uma mensagem de esperança. Porque eu gosto muito da palavra esperança nesta mensagem. E Tiago, olhando para os irmãos dispersos, como é que a igreja naquele tempo, há 2000 anos, estava? Vocês vão dentro do Império Romano para os países diversos e vocês não se vendam à cultura, não se vendam às festas, não aceitem viver à moda de onde vocês estão. Vocês têm que permanecer fiéis para que não se tornem adúlteros. Porque a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Torna-nos adúlteros. A igreja, e hoje não temos visitas para aceitar Jesus como Salvador, embora se calhar muitos de nós precisam hoje de aceitar Jesus, e todos aqueles que nos virem na internet poderão precisar imenso de receber Jesus, porque nós podemos estar a viver um estado de adultério, em que vivemos de forma errada os princípios que Deus nos mandou viver. A idolatria não é, sem dúvida, a questão física. A idolatria é a questão espiritual. Se o dinheiro comanda a minha vida, e por causa do dinheiro eu minto, por causa do dinheiro eu não cumpro, por causa do dinheiro eu deixo de servir ao Senhor, por causa do dinheiro eu deixo de ser fiel, por causa do dinheiro eu deixo de estar com a esposa. Deixa-me dizer uma coisa. Há esposas que se sentem adulteradas por causa de um telemóvel, por causa de uma PlayStation. Há esposos que se sentem adulterados porque são ignorados no casamento. São a última escolha, a última companhia. Vivem como se não existissem. Alguém me está a ouvir? Isso, a esposa sente-se adulterada sem haver uma relação sexual fora do casamento. E nós, irmãos, podemos correr o risco de achar que somos muito crentes, que estamos tão bem com Deus, uns porque dão o seu dízimo, outros nos achismos acham que não devem dar, só dão se tiverem capacidade, e vivemos à nossa moda
praticando um ato de adultério, porque aquele que nós servimos é esse que é nosso parceiro. Se eu sirvo o dinheiro, é com ele que eu tenho aliança. Se eu sirvo as amizades, é com elas que eu tenho aliança. Se eu sirvo o meu ego, a minha vontade, o meu capricho, se eu, imagina, eu quero ser famoso no mundo, hoje o YouTube, as redes sociais, eu posso estar a adulterar com o meu Senhor, porque eu invisto mais tempo nessas coisas que no meu próprio Senhor. Queridos, ouçam com muita atenção. Tiago, há 2000 anos, estava preocupado com isto. Imagine nós hoje. Tiago, há 2000 anos, ele achava, e ele não diz, porque esta mensagem não é para não crentes. Esta mensagem não é uma mensagem para pessoas que não receberam Jesus. Esta mensagem é para a igreja espalhada pelo mundo. É uma mensagem tão forte. Olha o que ele diz no versículo 1. De onde vêm as guerras, as pelejas entre vós? Entre vós, entre a comunidade. De onde vem? Porventura não vem disto a saber dos vossos prazeres, isto é, deleites, como diz a minha tradução, dos vossos deleites, ou seja, prazeres, que nos vossos membros guerreiam. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos, cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porquê? Porque pedis mal. Pedis para gastardes em vossos deleites, em vossos prazeres. Adúlteros. Estão a ver a lista dos adultérios? Adúlteros. Adúlteras. Não é? É que ele fala para homens e para mulheres, porque a gente pensa que só o homem é que adultera. A mulher também. Por isso que ele devia estar a lembrar-se do Amós. Vocês leiam em casa, Oseias, peço desculpa. Leiam em casa o texto de Oseias e Jeremias. E eu, irmãos queridos, eu creio que a igreja adúltera não será salva. Porque de acordo com o princípio bíblico, o adultério espiritual, que era a adoração de outros deuses no Antigo Testamento, que era a troca dos princípios da adoração ao Rei dos Reis por outras situações, diz que o pecado é semelhante ao da feitiçaria, diz a Bíblia. Diz ou não diz? E de acordo com os nossos, o princípio espiritual é o mesmo. Se eu estou cansado para honrar o meu Deus, mas não estou cansado para estar 6 horas a ver séries, 6 horas, ou ir para qualquer lugar do mundo, ou fazer o que eu quiser, que me dê o prazer carnal, se tudo na minha vida é mais importante do que honrar a Deus. Nós aqui até temos assim o princípio, pregação 45 minutos, para o pastorinho. Para os não pastorinhos, se for o Taneca pregar, ele tem mais tempo, tem liberdade, uma visita. O Rodolfo é 30 ou 35 minutos, a minha mulher também, os irmãos também. Não é? Mas se passa dos 45 minutos e de repente eu prego 1h30, alguns irmãos... Mas são capazes... Olha, ontem tive 1h30 entre a sopa e o segundo prato, e o primeiro prato. 1h30 à espera. Assentado na mesa, 1h30 esperei. O jogo da bola do Sporting passou e só se chegou o primeiro prato, que estava por acaso muito bom, os dois, não é? Já não foi mal. Irmãos, ouçam com muita atenção. Se eu estar na casa do Pai mais de 1h30, isto me irrita, já não me sabe bem, já não estou bem, mas sou capaz de estar 5 horas em qualquer coisa e isso não me incomoda, eu estou a ser adúltero. Porque onde eu devia ter mais prazer é na casa do papai. Alguém está cá? O lugar onde eu devo mais, o lugar onde eu devo ter mais alegria de vir. Não é um jantar, um almoço, uma festa, uma passagem, seja lá do que for, mas é na casa do Pai. E Davi tinha essa noção, vale mais um momento na tua presença. Oh, quanto eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu creio, irmãos, que nós estamos com sinais de adultério. Porque estamos incomodados, às vezes, por um culto que demora 1h30 a mais, ou a mais uns minutos, mas não estamos incomodados em queimar horas e horas em coisas supérfluas e sem qualquer interesse. Alguém me está a entender?
Queridos, isto é muito sério. Eu não estou a dizer que temos de estar aqui 5 horas para dizer que somos espirituais. Mas, irmão, mesmo que a palavra não te agrade, mesmo que o culto não te esteja a agradar, ele pode estar a transformar a vida de alguém. O culto não é feito para ti. O culto é para todos e, em especial, para glorificar o Rei dos Reis. E a mulher gostosa... Você gosta de mulher gostosa? Alguém gosta? Eu gosto. A minha mulher, há dias ela disse-me assim uma frase. Eu hoje vou-te... Opa! Sempre fez-me lembrar o Cláudio Duarte. Você sabe qual é o sonho do seu marido? Sabe? É ser violado por si. É o Cláudio Duarte. E o sonho do meu Senhor é ver uma igreja apaixonada por ele, com desejo da sua presença, com desejo de o buscar com todo o seu coração, com desejo de cantar poemas para ele. Amados, nós temos que entender que o adultério espiritual, ele passa por estágios, sinais que são extremamente perigosos. Quando eu já não tenho prazer em tocar, quando eu já não tenho prazer em servir o Senhor, quando eu já não tenho prazer em vir à igreja, quando dar a minha oferta ao meu Senhor se torna um peso e que eu arranjo achismos para não ofertar. Quando tudo que me dá prazer, a minha mulher andava há um tempo atrás, ela dizia, opa, tu tens muito prazer é nas obras. Eu digo, não, eu tenho que as fazer, não é? Já que tenho as coisas para fazer. Há pessoas que só têm prazer naquilo que é material, naquilo que é... Irmão, deixe-me dizer-lhe uma coisa em minha defesa. Eu vivi, durante o início do meu ministério, que são dos 30 anos até hoje, a maioria das viagens que eu fiz pelo mundo não foi para passear, não foi para ir a restaurantes bons, não foi para ir a quase visitar lugares especiais. Foi para estar em conferências, para estar a aprender de Deus, para buscar ao meu Senhor. Durante anos, muitos anos, eu investia o meu excedente financeiro, que sempre foi abençoado, em coisas como esta. Porquê? Porque o meu prazer é no Senhor. Ainda hoje, nós, irmãos, temos que entender que o nosso melhor investimento, de acordo com o que Jesus disse, não é o dinheiro que eu junto na terra, mas o dinheiro que eu junto no céu. Onde traça e ferrugem e ladrão não podem destruir. A igreja precisa compreender que podemos estar a ter sinais de adúlteros e de adúlteras. Agora, é uma reflexão importante e Tiago estava extremamente preocupado. Vocês, cuidado, porque a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. E eu acho muito interessante, e quando nós continuamos aqui a ler o texto sagrado, e diz, a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes, antes dá maior graça e diz que resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. E depois ele diz no versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus. É uma ordem. Irmãos, não é facultativo, pois não. Eu hoje não me vou sujeitar a Deus. Eu sou livre de o fazer. Mas se eu não me quero tornar adúltero, eu sujeito-me ao Senhor. Amados irmãos, eu acredito. Eu estou baralhado com uma coisa da escatologia nos nossos dias. Se os últimos dias vão ser uns dias de grande avivamento, ou se são dias de grande apostasia e esfriamento espiritual. Porque, de acordo com o texto, parece que encontramos os dois princípios. E eu há dias estava a pensar e pensei assim. Eu tenho alturas que consigo pensar. E eu pensei, pode acontecer as duas coisas em simultâneo. Uma igreja adúltera, que deixou de ser igreja, por causa das noivas. Você está cá comigo? 10 noivas, 5 perderam a pureza. Não perderam a pureza, perderam a presença do Espírito Santo. E foram condenadas. Temos uma igreja que se santifica, como diz Apocalipse 22, muito, e uma igreja que não se santifica, que se suja mais ainda. Diz o texto sagrado. Quem é santo, santifique-se ainda. Quem é sujo, suje-se ainda.
Mas, por outro lado, também temos o que Paulo diz e o que o próprio Jesus disse, que se ele não abreviasse os seus dias, aqueles dias, ninguém se salvaria. Que o amor de muitos esfriaria, que teríamos comichão nos ouvidos e amontoaríamos para nós pregadores conforme os nossos desejos, que provavelmente não sou eu. Não sou eu não sou de certeza, porque eu não alegro o coração de ninguém hoje. Hoje eu não dou alegria a ninguém, porque todos vamos achar, cuidado, que eu estou a meter adultério também. Eu estou quase adúltero, não é? Mas isto é vida para a vossa vida, é salvação para a vossa eternidade. Amém? Agora, por outro lado, eu vejo uma geração de pessoas que não são salvas, que precisam de ser alcançadas. Vocês estão a compreender? E também há um mover do Espírito Santo para conquistar as nações, os países que ainda não são salvos. Onde a África precisa ser salva ainda. Ronald Bunker, ele conseguiu atingir milhões de pessoas. O precursor dele está a lutar igual. Onde nós vemos milagres a acontecer em gente que não era salva. Por outro lado, eu creio, porque a Bíblia diz que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, que nós estamos a viver esses dias, porque nunca a palavra de Deus foi tão divulgada no mundo. Pelas redes sociais, por todas as formas. As guerras que nós não gostamos e não compreendemos, elas estão a ser utilizadas para que médicos sem fronteiras lá entrem para transmitir o Evangelho, para que pessoas ajudantes vão ajudar as pessoas que estão a pregar o Evangelho. Por outro lado, a última colheita, como diz a Bíblia, também pode acontecer. Eu creio que os países onde o Evangelho foi mencionado, onde foi tão divulgado e onde não houve perseguição e não há perseguição, a igreja está-se a tornar muito adúltera. Por outro lado, há uma nova igreja a nascer. E eu creio que nada falta acontecer para que Jesus volte. Até o rio Eufrates está a secar, como diz a Bíblia. Até o mar morto está a ganhar vida, como diz a Bíblia, que ia acontecer nos últimos dias. Irmãos, e nós temos de ter cuidado para que não sejamos parte daqueles que a vinda do Senhor nos apanhe despercebida. Para isso temos de fazer uma reflexão. E essa reflexão passa por compreender que alianças eu tenho. Se a idolatria moderna é o que eu acabei de dizer, dinheiro, poder ou prazer, a aplicação hoje podemos pensar que este mundo tem valores hoje que estão a ser e a deturpar os valores espirituais. A traição é nossa devoção a Deus. Quando buscamos segurança, prazer ou identidade em algo e além de Deus, dinheiro, relacionamentos ou status, priorizar o trabalho em detrimento da comunhão com Deus, investir mais em bens materiais do que no reino de Deus, não é? Esta cultura da distração, diga comigo, cultura da distração, o entretenimento, as redes sociais, muitas vezes nos afastam de momentos de oração, momentos de intimidade com Deus. Essas distrações podem tornar-nos amantes espirituais. Porque se eu gasto mais tempo com o que é supérfluo, em vez de gastar com o meu Senhor, então eu estou a tornar-me um amante. Jesus advertiu que não podíamos servir a dois senhores. Amém? Tiago revela uma palavra que eu gosto, que é a palavra da esperança. E essa palavra da esperança, ela é algo que está no versículo 5. Ele diz que o Espírito Santo tem ciúmes. E o que é que isto tem a ver connosco, meus amados? Só tem ciúmes quem ama. É ou não é? Só tem ciúmes. Eu disse à minha esposa que hoje não ia tirar o casaco, mas não está fácil. Obrigado. Só tem ciúmes quem ama. Uma pessoa que ama e que sente que a pessoa está-se a afastar, a pessoa que... Mas, olha, os ciúmes dentro da igreja, de irmãos com irmãos, e isso também gera grandes dificuldades, porque achamos que aquele amigo que era nosso amigo, agora é mais amigo do outro amigo. E ficamos com ciúmes. Então, olha, Tiago, ele diz, o Espírito de Deus tem ciúmes. Vocês não sabem que o Espírito que em vós habita, ainda habita, diz o texto. Não sabeis que o Espírito que em vós habita tem ciúmes, não é? Então que nós possamos nesta manhã compreender que Deus está
alertando-nos para cuidar de nós, porque nos ama. É interessante ver que o ciúme de Deus, Deus tem um ciúme santo porque Ele nos ama profundamente e quer-nos em exclusividade na relação. Você quer partilhar a sua mulher com outro? Não. Ele é gostoso, deixa-o ir com outra. Depois volta. Você não quer. Deus também não quer que você participe a sua relação com outros deuses. Seja Mamon, dinheiro, seja o Deus do ventre, seja o tempo de qualidade que você acha que esse é o melhor para a sua vida. Deus tem ciúmes. Se tu trocas Deus por outra coisa, o Espírito Santo tem ciúmes. Até que você um dia o expulse da sua vida. E ele fica de olho em si, à espera do seu regresso. A obra do Espírito Santo, ele nos convence, diz a Bíblia em João 16:8, do pecado, não é? Nós precisamos de ser convencidos às vezes, porque muitas vezes eu posso dar uma palavra muito linda, eu posso vos falar o melhor que há para vocês, mas se vocês não percebem os vossos riscos, se cada um de nós não entende o nível que está a viver, então eu não conseguirei fazer nada se o Espírito Santo não agir. Por isso que é importante nós dizermos: Espírito Santo, toma-me. Não sei, vocês já oraram: Pai, ajuda-me a não falhar. Pai, ajuda-me a fazer o certo. Pai, tu sabes que eu sou fraco. Pai, tu sabes que eu não consigo. Eu preciso da tua ajuda. Por isso que a Bíblia diz que até o querer e o efetuar vem dele. Diz Filipenses, mas vem dele sobre quem? Sobre quem está aberto para ele. Sobre quem quer. Amém? Porque Deus é cavalheiro, Ele não obriga a minha vida a aceitá-lo, nem a obedecer-lhe. Mas o passo é nosso. Por isso, amados, nós temos que fazer uma reflexão sobre quem está dominando o nosso coração. Deus não nos abandona mesmo quando somos infiéis. Você já olhou? Não é em vão, irmãos, que nós vemos o texto de Oséias como realmente é. É algo incrível, como aquele homem traz... Aquilo é algo tão extraordinário, não é? Deus é um Deus de oportunidades. Na genealogia de Jesus, vem uma Raabe, que era uma prostituta. Você está cá? Porquê é que vem? Vem porque Deus é o Deus da oportunidade para todos. Deus é o Deus do amor sobre todos. Deus é aquele que nos ama e nos quer abençoar. Tiago menciona que Deus tem ciúmes, que o Espírito Santo tem ciúmes de que nós possamos perder aquilo que é mais importante. Em Êxodo 34:14 diz: porque te não inclinarás diante de outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso Ele é. Para que não faças concerto com os moradores da terra e não se prostituam após os seus deuses. Olha a palavra prostituição relacionada com deuses, não é? Não se prostituem após os seus deuses, nem sacrifiquem seus deuses a seus deuses, e tu, convidado deles, comas dos seus sacrifícios. Queridos, nós temos que perceber que banquetes é que nós andamos a comer. Alianças é que andamos a fazer. Deus diz para não nos juntarmos com um jugo desigual. Diz ou não diz? Porque ao juntarmos com um jugo desigual, ao casar com uma pessoa que não quer Deus, eu quero, ele não quer, ela quer, ele não quer, vai haver guerra. E nem sempre consegue ganhar aquele que realmente é mais correto. Queridos, nós precisamos ter cuidado para que a nossa vida não seja destruída por causa de algumas escolhas erradas. Deus deseja um relacionamento exclusivo com o seu povo. O Espírito Santo em nós, no Novo Testamento, o Espírito Santo é quem habita nos cristãos, selando essa aliança com Deus. Efésios 1:12 diz: com o fim de sermos para seu louvor e sua glória, nós que primeiro esperávamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Nós, irmãos, o nosso relacionamento com Deus
é um relacionamento exclusivo. Note que a Bíblia diz que nós somos propriedade de Deus. Alguém entende o que é que isto significa? Eu sou propriedade de Deus. Eu não sou propriedade. Diz a Bíblia que já não somos de nós próprios, somos dele. Porque um dia oferecemos a nossa vida a ele. A aliança que nós fazemos com a nossa mulher é uma aliança que representa muitas coisas, que é a mesma representação com o próprio Deus. Aliança de fidelidade, aliança de amor, aliança de haja o que houver, eu permaneço com ele. Amém? Não vou estar com Deus. E há um cântico muito lindo que diz: Deus é Deus. Se der, Deus. Se não der, é Deus na mesma. Se me amar, se eu estiver a viver um momento feliz, Ele é Deus. Se eu estiver a viver um momento de luto, Ele continua sendo Deus. Olha o que diz 1 Coríntios 6,19. Não sabeis vós que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Verso 20. Porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A minha mulher pertence-me. Diz a Bíblia. O desejo dela, diz a Bíblia, que se torna o meu desejo. E o meu desejo se torna o desejo dela. Se eu não quero adulterar com Deus, se eu quero ser um homem fiel a Deus e viver num caminho maravilhoso, o desejo de Deus torna-se o meu desejo. O meu desejo vai se tornar o desejo dele. Está escrito: tudo o que pedirdes crendo em meu nome vos farei. E quando Tiago diz: vós pedis mal, pedis para vossos deleites e pecados, ele está a dizer: o que tu pedes não é para a bênção de quem te rodeia, o que tu pedes é para o teu orgulho e para os teus prazeres. Porquê é que a alguns Deus dá riqueza e a outros Deus não dá? Porquê é que a uns Deus cura e a outros Deus não cura? Não é? Meus amados, ouça com muita atenção. A igreja que não é adúltera, a tua vida, tu és igreja, eu sou igreja, e nós todos juntos somos igreja. Amém? Tu és igreja. Tu és igreja. Quando ela é uma igreja apaixonada, submissa. Deus não disse, eu há bocado comecei, Deus não disse: ó igreja, eu que sou o noivo, sou submissa a vocês. Deus não disse isso. Deus disse: igreja, sujeitai-vos a Deus, ao noivo. E se assim vivermos, se assim conseguirmos andar, este Espírito Santo que está aqui, que é Deus, o Espírito Santo que está no nosso meio, que está em nosso coração, ele tem a capacidade de transformar o que é velho em novo, transformar a falta em fartura. Cantámos há bocado: transformar mares em caminhos. Amém? Tem a capacidade de nos usar como igreja perante uma pessoa doente, enferma, sem esperança, nós levarmos essa pessoa à esperança. Mas se formos igreja adúltera, não estamos nem aí para a necessidade dos outros. Não estamos nem aí para que aquela pessoa vá para o inferno ou não vá. Se formos igreja adúltera, se formos pessoa adúltera espiritual, vivemos não nos importando com as consequências que geramos na vida dos outros. E nós precisamos, irmãos, de refletir sobre nós, sobre o nosso coração. Irmãos, eu nunca me preocupei com aquilo que pensam muito de mim, desde que eu faça certo. Se eu faço errado, sou pessoa para pedir perdão. Mas, irmãos, eu tenho que me preocupar convosco, porque um dia vou ter que dar conta de Deus diante dele por causa de vocês. E o Espírito Santo diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós precisamos de compreender o que é que Tiago estava a dizer à igreja. Leia a epístola de Tiago. Ele fala: vocês são ouvintes esquecidos. Tiago, capítulo 1. Vocês vivem como esquecidos. Vocês ouvem a palavra e logo a seguir esquecem.
É como chegar ao espelho, olhar pelo espelho, vês o estado em que estás, mas sais do espelho e esqueceste do estado em que estás. A minha pergunta é muito simples nesta manhã. Algum de nós precisa de viver algo que possa transformar a sua vida? Eu gosto muito de Tiago, capítulo 4, verso 8. Gosto mais da primeira parte do que do resto. Olha o que diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. A parte seguinte não gosto tanto porque dá trabalho. É irritante. Alimpai as mãos, pecadores. E vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Está a dizer, gente, vocês têm, não é dupla nacionalidade, mas é dupla vontade. Apetece-vos ser santos, mas também vos apetece ser pecadores. Apetece-vos Deus, mas também vos apetece o mundo. Apetece-vos os prazeres da carne, mas também vos apetece as delícias do Senhor. O salmista dizia: aborreço a duplicidade de vida, diz ele. Igreja, não podemos nem ser mornos nunca, mas ou somos frios ou quentes. Isto nos fala de dois níveis espirituais. Ambos os dois estão certos. O morno é aquele que sobe o muro, que está bem com todos. Deixe-me dizer-lhe um segredo. É impossível estar bem com todos. É impossível o cristão estar bem com toda a gente. Porque eu posso ser educado com todos. Eu posso fazer o melhor por todos, mas nem todos vão estar bem comigo. Por isso que, se possível, segui a paz com todos. Porque às vezes não é possível. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Podemos fazer uma exegese sobre o que é amizade com o mundo. Temos de ter cuidado para que o mundo não nos ganhe. Em João, a epístola de João, ele diz que a concupiscência dos olhos, que é os desejos dos nossos olhos, a concupiscência da vida, a soberba da vida, passam. Mas só há um grupo que permanece para sempre, que é o que faz a vontade de Deus. Amém? Jesus disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A igreja tem que aprender que cristianismo não é democracia. Cristianismo não é a minha opinião. Cristianismo é uma teocracia espiritual de vida. Não é em vão que Jesus disse que não somos deste mundo. Não é em vão que nós somos chamados de embaixadores de Deus na terra. Porque o embaixador defende daquilo que ele representa. E nós defendemos o reino de Deus, ensinando-o, mas vivendo-o. Divulgando para que mais venham ao reino. Nós temos que compreender, irmãos. O próprio Jesus disse: conforme eu recebi do meu Pai, assim vos entreguei. Nós temos que entregar a palavra com amor. Paulo dizia: com lágrimas vos exortei. Porque também exortar sem amor é perigoso. É como dizes a um filho que mentiu: tu és um mentiroso e vais para o inferno. Não prestas. Tu estás a dizer que ele é mentiroso, que é certo, mas estás a dar-lhe uma educação destrutiva. Assim somos nós quando alguém erra. Para os adúlteros há esperança. Chegai-vos a Deus, que Ele chegará-se a vós. Mas vamos limpar as mãos. Vamos purificar o coração. É tão difícil nos nossos dias ter um coração puro. Olhar uns para os outros e ver o melhor das pessoas. A gente consegue ver o pior. E só salientamos o pior. Mas Deus olha para nós com um princípio de Ele está-nos a ver como nós vamos ficar se deixarmos Ele operar. Vamos ficar de pé.
Eu gostava de, nesta manhã, não precisas sair do teu lugar. O culto não tem que ser sempre a mesma coisa. Levanta a mão, se não levantares a mão não és salvo, se não vieres à frente não és liberto. Não, nada disso, isso é tudo invenção humana. Mas no lugar onde tu estás, sem grande alarido, pede perdão a Deus. Lava as tuas mãos no sangue de Jesus Cristo. Olha para o teu coração, vamos fechar os nossos olhos e começa a refletir se não estás com sinais de adultério espiritual. Ou até se já não és esse adúltero ou essa adúltera. E procura encontrar em Deus o refúgio para a tua libertação. Eu gosto demais dos exemplos do nosso rei Davi. Ele dizia, contra ti somente pequei e fiz o que parecia mal aos teus olhos. E ele declarava, tem misericórdia de mim, ó Deus, e limpa-me com hisopo. Ele está a falar, limpa-me com esse sangue purificador. Limpa-me de todo o pecado. Apaga de mim as transgressões. Porque o meu pecado está sempre diante de mim. Ele ainda vai mais longe, ele diz, desde o ventre da minha mãe, eu já estava errado, já havia coisa errada na minha vida. E ele clama por misericórdia. Ele dizia, não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. E Davi sabia o que era adultério físico e adultério espiritual. Ele sabia os dois. Mas encontrou perdão. Encontrou restauração, encontrou vitória. Deus restaurou Davi. Não porque ele é melhor que eu, ou porque Deus amava mais Davi do que me ama a mim, mas porque Davi se arrependeu, porque Davi se achegou a Deus, porque Davi aproximou-se de Deus. E claro, diz a Bíblia, aproximai-vos de Deus. Pai, em nome de Jesus, vamos levantar nossas mãos para os céus. Cada um de nós possa fazer a sua oração, a sua reflexão depois do que ouviu. E se sentes que há pecado forte na tua vida, se sentes que te tens tornado adúltero, se sentes que espiritualmente a tua vida está do avesso, é hora de clamar, é hora de pedir perdão, é hora de pedir restauração. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada irmão nesta manhã, por todos aqueles que online irão ouvir esta meditação. Tu possas trazer perdão, restauração, cura. Cada um possa preparar-se para lavar a sua vida no sangue de Jesus Cristo. Limpar o seu coração de toda a iniquidade. Pedir ao Senhor que possa trazer nova vida e vida com abundância. Pai, eu entrego a vida de cada um de nós. Eu clamo por misericórdia, para que nós não sejamos aquela igreja em que está a caminho do inferno, mas com o nome de igreja, como diz a tua palavra, este tens o nome que estás vivo, mas estás morto. Porque nem és frio, nem és quente, vomitar-te-ei da minha boca. Mas queremos ser uma igreja fervorosa na tua presença. Queremos ser uma igreja que vive a fazer a tua vontade, que dá prazer e alegria ao nosso Deus. Por isso, nesta manhã, Espírito Santo, toma nossas vidas em tuas mãos. Limpa os nossos corações, aqueles que estão neste lugar arrependidos dos seus pecados. Que nesta hora tu possas trazer perdão, restauração, cura, libertação. E se algum deles está doente, enfermo por causa do seu pecado, que nesta hora tu possas limpar, curar, libertar, em nome de Jesus. Pai, nesta manhã, Espírito Santo, toma conta das nossas vidas, para que verdadeiramente possamos, nesta terra, refletir a imagem do Criador. Em nome de Jesus. Amém.